Crisales, capítulo 14. Você consumiu uma nova fonte de biomassa, poeira-aranha, você recebeu uma biomassa, perfil básico da poeira-aranha desbloqueado. Você ganhou uma biomassa. Poeira-aranha, aranha jovem. Um monstro-aranha recém-nascido, depende de sua teia para obter a presa. Senti uma grande vergonha. Era evidente que a raiva que tinha em relação a essa aranha, o desprezo que sentia por ela engordar com biomassa por trás de sua teia aconchegante, era totalmente equivocado. Ela era uma aranha bebê de nível 1. É possível que nunca tenha conseguido consumir biomassa. Que pena! Sua existência é tão lamentável. Não vamos falar sobre o seu fim. Sinto muito, jovem aranha. Depois dos meus 2 primeiros disparos de ácido, a aranha já estava gravemente ferida. Sem nenhuma maneira de recuperar o dano causado pelo meu ácido, seu pequeno HP havia sido reduzido a quase nada. Quando entrei no ninho para continuar a batalha, ela já estava à beira da morte, meu último disparo foi o suficiente para derrotá-la. Sendo apenas de nível 1, tenho certeza que a XP que ganhei não foi muita, mas ao consumi-la, o sabor era como você pode imaginar, ganhei mais 2 biomassas. Mais uma vez, os olhos mais 3 estavam ao meu alcance. Com minha visão em um bom estado, serei capaz de me concentrar em outros aspectos do meu corpo. Talvez depois disso eu seja capaz de lutar contra alguma coisa. Pensamento positivo. Mas a realidade é que eu sou péssimo. Tenho que descobrir como posso me tornar pelo menos uma formiga adulta. Talvez eu precise avançar mais níveis. Antes que isso aconteça, preciso localizar um lugar onde eu possa caçar. Ao consumir a infeliz aranha, assegurei um caminho por qual seguir, então não tinha escolha a não ser continuar minha jornada. Usei as pedras quebradas e terra para romper a teia do outro lado do ninho e me espremi entre os fios mais uma vez. Entrei em modo furtivo, subi de volta para o teto e, mais uma vez, me movi cautelosamente pelo túnel. Não demorou muito para encontrar algo novo. Um poço mergulhando direto na escuridão. Bem no meio do túnel, o chão descia instantaneamente. Bem diante de mim estava um buraco de 4 metros de diâmetro o qual, apesar dos fios de luz sinuosos que se retorcem nas paredes de rocha, não conseguia ver o fundo. Quão longe essa coisa vai? O túnel continuava avançando, então, mais uma vez, tinha que fazer uma escolha. Se eu assumisse que mais profundo significa mais perigoso, deveria deixar minha exploração deste poço para mais tarde. Ainda parei para farejar a borda dele com minhas antenas, procurando qualquer sinal da trilha de feromônios. Nada. Estava um pouco desapontado, mas ao mesmo tempo um pouco aliviado. Se pudesse evitar, eu preferia não ter que seguir a trilha indo mais fundo nesses túneis. Contudo, como ir para os níveis superiores também não era seguro, devido à ameaça de uma morte dolorosa por humanos, ir para os níveis inferiores seria a opção mais inteligente. Minha cabeça dói. Provavelmente terei que explorar todas as opções. Não há necessidade de ficar pensando nisso. Em frente. Passando pelo poço, prossegui na direção do fundo do túnel, examinando tudo com cautela. Depois de 20 minutos, encontrei outro problema. Acontece que meu pequeno túnel se conectava a um muito maior, semelhante à caverna em que estive antes. Esta grande passagem tinha, pelo menos, 30 metros de largura e 20 de altura. Sentado na abertura do meu pequeno túnel, pude ver outras pequenas aberturas de túnel se separando desta passagem principal. Eu sei o que isso significa. Mais monstros. Pude ver alguns rondando entre as formações rochosas e ouvi sons que indicavam a existência de muitos outros. Me perguntei se aquela passagem estava ligada à primeira caverna em que estive. Será que tinha acabado de andar em círculos e voltei à passagem da qual estava tentando me afastar? Eu tinha que ser cuidadoso. Primeiro as prioridades, recuei para o túnel menor e comecei a procurar uma parte de terra macia para que eu pudesse usar para cavar. Tive que recuar cerca de 100 metros, mas encontrei uma parte da parede que pude trabalhar.
Em seguida, comecei a construir um ninho, abrindo um buraco na parede do túnel e removendo os pedaços de terra e rocha para bloqueá-lo. Simplesmente não me sentia seguro a menos que pudesse colocar pelo menos a mais frágil parede de proteção ao meu redor. Demorou algumas horas, mas escavei um ninho escuro e aconchegante e consegui bloquear o túnel em direção à nova caverna, deixando uma pequena abertura no teto para permitir minha passagem. Além disso, escavar atingiu o nível 4. Mesmo que fosse uma habilidade inútil, é sempre bom melhorar. Quando refleti sobre isso, percebi que já era um monstrinho muito melhor do que quando comecei. Meus sentidos estavam mais aguçados, meu ácido mais forte e minhas habilidades aumentaram. Ainda sou pateticamente fraco em combate, eu sei disso, mas ainda assim, deixe-me ter orgulho de mim mesmo. Local do ninho protegido. Hora de tirar uma soneca. Para explorar novos terrenos e caçar, precisava ser esperto, então decidi descansar um pouco. Joguei minha carapaça dura para baixo, com minhas pernas para o lado. Não consegui fechar os olhos, pois não tinha pálpebras. Era um pouco estranho, para dizer o mínimo. Já que tinha insetos no passado, sabia que as formigas não dormiam de verdade, mas basicamente ficavam paradas e descansavam um pouco. É um estado chamado de torpor. Enquanto fiquei parado e imóvel, caí em um estado confuso de meia atenção. Todos os estímulos se transformam em um ruído de fundo e minha mente lentamente se distancia dos meus sentidos. Fechar os olhos, sem realmente fechá-los. Um tempo depois, me sacudi para acordar e puxei minhas pernas para baixo de mim, pronto para me levantar e me aventurar. Minha mente está renovada. O desempenho máximo foi alcançado, é hora de explorar. Há duas coisas que me preocupavam agora. Em primeiro lugar, queria tentar garantir mais uma biomassa para poder melhorar minha visão mais uma vez. Quando isso acontecesse, não tentaria acumular mais 4 pontos para alcançar mais 4, mas começarei a atualizar o resto do meu corpo. Com pernas, carapaça, mandíbulas e glândulas ácidas mais poderosas, poderia me sentir muito mais confortável em ir à caça. Em segundo lugar, precisava garantir mais XP. Com mais níveis eu podia aumentar minhas estatísticas ou progredir para uma formiga adulta, o que aumentaria muito as minhas chances de sobrevivência. Também tinha um plano para tentar garantir mais XP com segurança. Esperava ser capaz de testar nesta caverna, desde que houvessem monstros suficientes. Saí para o grande túnel e rapidamente me abriguei entre as formações rochosas no teto. Minha furtividade atingiu o nível 3 há muito tempo. Espero poder aumentar ainda mais observando alguns monstros aqui. Olhando para a frente e para trás, pude dizer que, à minha esquerda, a caverna se inclinava gradualmente para cima à medida que se curva ao longe. Não pude deixar de me preocupar com o fato de que este túnel era o caminho que se estendia desde a caverna em que estive antes. Eu caminhei tanto apenas para me colocar diretamente dos soldados novamente. Parecia que essa área da masmorra consistia desses túneis, principais, maiores, com os pequenos se ramificando e se torcendo em todas as direções, criando espaços para monstros menores existirem e se agruparem. Então os túneis grandes são as rodovias e os menores são as ruas secundárias. Deve ser algo parecido com isso. Usando minhas antenas, me movi para o lado inclinado para baixo. Sensor de túnel atingiu o nível 3. Então, tentar decidir a direção e mapear os túneis em minha mente está nivelando meu sensor de túnel. É um pouco estranho pensar que o sistema é capaz de monitorar meus pensamentos. Bem, os níveis de habilidade são algo que só podem ajudar por enquanto. Espero que em algum lugar nesta direção eu consiga encontrar o que procuro. Notei 2 novos tipos de monstros nesta área. O primeiro era como um grande rato, mas com 3 caudas, cada uma com uma ponta de algum tipo. Não queria mexer com aquele cara nem a pau. O segundo era uma criatura com aparência de molusco, com seu corpo comprido e viscoso sendo revestido de espinhos de cores vivas e de aparência orgânica, quase como se um coral estivesse crescendo diretamente das costas da criatura.
Algo a se considerar sobre essa coisa era que ela tem pelo menos o dobro do meu tamanho e é claramente capaz de se mover nas paredes. Digo isso porque vi duas delas deslizando para cima verticalmente. Eu odeio lesmas. Urg. Elas não parecem ser capazes de se mover muito rápido, mas eu ficaria chocado se essas coisas de cores vivas não fossem venenosas. Eu evitarei elas também, apenas para me precaver. Ah! Estou começando a ouvir o som doce que esperava. Rosnados de bestas e ranger de garras estão começando a acontecer mais à frente. Avante, com a velocidade de Escadofax.